Muito bem, então nós vamos começar aqui com algumas perguntas. O professor Tiago Maia caiu, correto? E a gente vai começar com a pergunta aqui. Você manda para mim? Vou colocar na tela. Tá bom, depois o professor Tiago Maia pode responder. Pode ser primeiro para o professor Marcos Weber. Muito bem, Antônio Miranda, Teologia Reversa no Capitalismo foi por R$100, correto? E o Antônio Miranda diz o seguinte: Eberlin, como a Terra tem 6.000 anos, sendo que só a Via Láctea tem 100.000 anos-luz de diâmetro, achamos galáxias com aproximadamente 13,2 bilhões de anos-luz de idade. O universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, devido à energia escura. Como isso é possível? Bastante objetivo e, se possível, mais rápido possível, professor Marcos Weber. Muito bem, olha, o que essas idades mostram são cálculos que foram feitos assumindo uma evolução da galáxia, assumindo que a luz necessariamente precisaria viajar todo esse tempo para chegar aqui. Agora, o que a gente percebe? A gente vai lá nas fotos do James Webb e no Hubble, desde o início, ali há 200 milhões de anos, a gente vê que as galáxias já estão todas prontas. E, aparentemente, tem galáxia de todos os tipos. Então, essa evolução da galáxia, viu, Antônio, simplesmente não está referendada pelos dados mais recentes. A gente tem galáxias espirais, galáxias elípticas já estão monstruosas, distribuídas por todo o universo, galáxias em disco. Então, aquela ideia de que havia um processo lento, gradual e sucessivo de evolução de galáxias caiu absolutamente com as fotos do James Webb. A foto é uma foto inquestionável. Muito bem, vamos passar para a próxima pergunta. Pessoal, sempre respondendo da maneira mais objetiva e breve possível para que todos possam ter a possibilidade de se expressar também, a audiência. Carlos Antunes, no Capitalismo, por R$10. Professor Eberlin, da sua construção, parte. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês, tá, que participaram. Então, professor Eberlin, por toda a sua construção, parte da premissa de que está na Bíblia é verídico. Agora, por que eu deveria acreditar na Bíblia e não em outros livros religiosos? Primeiro, porque a premissa que ele está dizendo que eu parto é totalmente falsa. Ele está colocando palavras na minha boca. Eu jamais disse isso. Eu digo que eu procuro as evidências na ciência. Sempre fiz assim. Eu não parto de pressupostos de que a Bíblia tem razão. Isso não é ciência, isso é preconceito, é predefinição. Isso é dogma. Eu sempre procurei as evidências na ciência. A teoria do design inteligente é defendida por cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. E nunca se coloca lá a Bíblia. Ninguém faz isso. Nem eu faço quando eu vou procurar as evidências. Eu procuro as evidências. O que eu estou dizendo é que as evidências que eu encontrei batem com a Bíblia. E daí? O Tiago diz que as evidências que ele encontrou batem com o Darwin, batem com o Big Bang, do Hawkins. Olha, é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Ideias têm consequências, ô Carlos Antunes. Ideias têm consequências. As minhas consequências, eu acho que as evidências científicas corroboram a palavra de Deus como um livro absurdamente sobrenatural. Um livro que revela a verdade e revela que fomos feitos prontos por um Deus de todo poder e toda autoridade. Fez o universo, fez a vida, fez a terra. Agora, eu parti desse pressuposto. De onde que você viu isso? Você deve ter assistido outro debate. Overmundo, no Capitalismo, R$109,90. Obrigado, Overmundo. Obrigado pelo seu prestígio aqui. Ele pergunta o seguinte: Eberlin, como você justifica uma dentição carnívora no T-Rex com cúspides pontiagudas, com ângulos fechados, com movimentos mandibulares laterais típicos de herbívoros, com molares planos? Então, assim, como você... né, você tem essa dentição dessa forma, né, pontiaguda e tudo mais, como é que você pode dizer que eles foram herbívoros? E como fica a cavidade glenoide? Sim, olha, primeiro eu queria dizer que eu nunca disse que o T-Rex era vegano, tá bom? Isso daí aumentaram um ponto, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu disse que ele era vegetariano, gente. Vamos corrigir a história aí, né? Mas ele é mesmo? Você crê não, nisso? Ele era, sim. Ô, louco. Sim,
Não, tudo bem, depois você me explica essa história. Eu tô meio por fora. O pessoal começou a me mandar aqui a respeito de T-Rex herbívoro, eu não entendi muito bem. Olha, eu vejo assim, né? A gente nunca viu um dinossauro comendo alguma coisa. Primeiro, a Bíblia diz que éramos todos vegetarianos. Vou citar a Bíblia para deixar o Thiago bem nervoso. A Bíblia fala todos os animais, todos os animais eram vegetarianos, que eles se tornam carnívoros pós-dilúvio. Eu vejo hoje muitos animais que são carnívoros hoje, que têm dentição de carnívoro, com as mesmas descrições que o Overmundo aqui colocou. Por exemplo, morcegos, né, que tem toda essa dentição, mas eles comem frutas. Tem o leão, que o Thiago citou. Ele falou que se você der um tofu para ele não vai comer. Tem exemplos de leões que foram criados com uma dieta vegetariana, e depois você dá carne para ele não come, tá? Então, veja bem. Vou mandar o exemplo para ele, porque ele não está acreditando, viu, Nando? O Thiago, tem, né, Thiago? Tem. Então, assim, eu acho que esse tipo de dentição, julgar pela dentição é um pouco duvidoso, porque temos animais, por exemplo, o urso panda, né, que tem uma descrição meio parecida, come bambu. Ele evoluiu para comer bambu, antes ele era carnívoro. Peraí. Então, a dentição não é uma prova definitiva. Não é uma prova definitiva de que os animais sempre foram e são hoje carnívoros. Há controvérsias. Eu vejo assim, eu sou cristão também, certo? Mas para mim essa é uma questão absolutamente irrelevante para minha fé. Eu também acho, tá? Não, assim, mas assim, eu vejo que... Eu também acho, mas ficou legal agora, até com a camiseta. Não, mas eu tinha, por exemplo, eu tenho um povo que acaba de sair da Idade da Pedra para entrar na Idade do Ferro. Um povo que tenta explicar aquilo que o antecedeu e tenta explicar também o mundo que o circula. Eu posso entender de diversas formas, posso entender de maneira, uma explicação tribal, posso entender como uma explicação alegórica, eu posso entender como uma explicação, às vezes, local que aquele povo tentou dar à sua própria história. Mas isso, a minha fé está em Cristo e não como a história foi ditada por povos, como eu disse, acabaram de sair da Idade da Pedra para entrar na Idade do Ferro. Mas, de alguma forma, isso é muito importante a você, correto, professor Marcos Eberlin? Sim, olha, eu acho que eu tenho que estar sempre pronto a dar a razão da minha esperança, Nando. Eu tenho a palavra de Deus, que eu entendo ela como sendo clara, necessária, suficiente, autoridade final e infalível. E eu vejo que a Bíblia é clara demais. Ela traz grandes verdades que não podem ser questionadas. Eu fiz esses compromissos que você faz hoje, Nando. Não tem nenhum problema com isso. Por quê? Porque eu não estudei bem a ciência e não estudei bem a Bíblia, Nando. É a minha opinião. Eu acho que é assim. Eu fui assim, igualzinho você. Eu era o Nando há alguns anos atrás. Eu achava que, eu creio em Deus e o resto não faz muita diferença. Faz, Nando. Você desafia a autoridade da palavra de Deus. Você remove dela uma mensagem literal. E a palavra diz o seguinte, porque toda a escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Quando o Salmos diz que ele fez pronto, quando Jesus fala, não tendes lido, que desde o início eu os fiz homem e mulher, quando façamos o homem à nossa imagem e semelhança, no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, esses compromissos que eu acabo fazendo para acomodar a ciência de homens dentro da palavra de Deus, destroem a autoridade da palavra de Deus e dão brechas. Muitos dos problemas que nós vemos hoje na igreja cristã brasileira e ao redor do mundo foi porque nós demos brechas a compromissos com ciência de homens. Encaixamos Darwin ali, encaixamos o Big Bang. Vamos deixar o professor... Então, porque eu não estou num culto, não, tá? Peraí. Aí eu, Nando, o que eu vejo o Marcos Eberlin no Nando de hoje. Eu era assim, há um tempo atrás. E eu não dava bola.
A gente não está dando bola e a autoridade da palavra de Deus está sendo corrompida, está sendo distorcida, e as pessoas estão colocando o liberalismo, por exemplo, que entrou nas nossas igrejas, né, Nando, entrou porque a gente falou assim, olha, a Bíblia já não é assim tão literal, veja bem, a gente tem que adaptar, a gente tem que atualizar a palavra de Deus, a gente tem que colocar, olha, não, a Bíblia diz, toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a instrução na justiça. Então, chegou um momento, Nando, que a gente tem que reestabelecer a autoridade da palavra. E essa autoridade da palavra tem sido reestabelecida, Nando, pelas evidências científicas mais recentes. Por isso que eu gosto tanto disso. O Big Bang acabou, a Bíblia mostra que foi feito... Aguarda a metralhadora, Evelyn. Agora vamos para o professor Tiago para a gente conseguir ler mais pessoas. Só para falar rapidamente. Sabe por quê? Sabe por que eu sou uma metralhadora? Porque a minha metralhadora está lotada de balas. É por isso que eu saio lotada de bala de festim, né? Que só falam merda e não dá nada. O Victor Hugo Spila, no seu capitalismo, em R$ 109,90. Muito obrigado pelo seu prestígio a todos nós, Victor. E você pergunta o seguinte: considerando que algo deve ter antecedido este evento, e levando em conta a impossibilidade do surgimento do universo a partir do nada, para o Tiago, o que poderia ser este algo atemporal que sempre existiu? Posto que, eu vou terminar aqui, posto que do nada, nada vem. E se algo existe, existe por qual razão? Bom, vamos lá. O que as evidências mostram? Que o Big Bang, ele iniciou o quê? Um período de inflação cósmica. Ou seja, o universo, o que nós temos evidência, não é do que tinha antes do Big Bang. Nós não sabemos se o troço já estava lá, se alguém criou, se alguém não criou. Isso não interessa para o Big Bang. Tá? As pessoas têm que saber que o Big Bang não fala como o universo nasceu, mas como o universo evoluiu. Tá? Quem fala que o universo nasceu no Big Bang, está errado. O Big Bang fala como o universo evoluiu. Se tinha alguma coisa antes, se tinha alguma coisa, não tinha nada, eu não posso dizer, não posso afirmar, porque nós não temos evidências. Muito bem. Se tinha alguma coisa antes, foi um simsalabim, né, ocos pocos, que fez isso, a evidência mostrou, vou bater palma e vou aceitar. Muito bem, professor Marcos, rapidamente. Olha, você tem que crer que não existia nada, né, antes do Big Bang. Então, o nada pega o nada, para nada, por nada e pum, constrói o universo. É realmente uma fé meio esquisita que eu não gosto de ter nesse nada. O Tiago crê em flutuações quânticas, né, que a matéria... Pum, evidência. Acho que ele mudou. Naquele primeiro debate, você cria nas flutuações quânticas. Você continua crendo nelas? Não creio, eu tenho evidência, mas se eu falar isso, você vai falar que não, então não usei isso. Eu nunca vi nada surgindo mas mesmo assim, surgindo do nada por flutuações quânticas. Então eu acho meio estranho a gente crer que o nada poderia ter pego nada para nada, por nada, e vamos ter feito tudo. Lembrando que flutuações quânticas teriam criado o universo. Esse tipo de fé eu não gosto de ter. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. A verdade te libertará. Capitalismo de R$10. Todos vocês são muito importantes para nós e nós realmente agradecemos o prestígio que estão dando com a sua audiência aqui. Dr. Tiago, em Jó 26:7, Moisés escreveu: terra está suspensa sobre o nada. Como ele saberia dessa informação se não havia tecnologia para saber isso? Lembrando que não existia a palavra gravidade. Ele pergunta a você, professor Tiago. Como os gregos sabiam do movimento sem saber a descrição? Como os babilônios faziam estudos do céu, né, até mesmo com muitos planetas sendo descobertos, muitos por eles, sem isso? Como os deuses romanos, que eram, por exemplo, Marte, né, Júpiter, tal, que já eram nomes, já sabiam. Olha, ou observação ou empirismo, muita gente tinha naquela época. Inclusive, que uma coisa que eu sei que ainda bem, né, que o professor Evelyn não é terraplanista, nós sabemos que, né, pô, isso aí a gente concorda em alguma coisa, né? Pelo menos. Né? Então, a gente sabia lá de Aristóteles. Ele inferiu
sem ver a Terra de longe e a curvatura. Agora, como que ele fez isso? Se alguém soprou no ouvido dele, se isso foi isso, não faço a menor ideia. Pode ser, alguém soprou, divino, não sei. Professor Herbert. Olha, eu tenho um podcast, a Bíblia Ciência, um podcast que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não a ciência sobre a Bíblia. Por quê? Porque eu tenho 170 podcasts já gravados em que eu menciono versículos bíblicos como esse que a verdade te libertará, acaba de mencionar. Grandes verdades científicas que os que escreveram, Moisés e os autores bíblicos, não tinham a menor condição de conhecer, que já foram antecipadas pela Bíblia. Então, a Bíblia se autocorrobora. Jesus morreu, ressuscitou, isso é uma loucura para o mundo. 11 dos seus discípulos e apóstolos morreram defendendo essa grande mentira. É impossível. Todas as cidades citadas na Bíblia, de fato, existiram. Todos os reinados, a Bíblia tem grandes verdades científicas. Eu tenho um programa na IPP-TV, quero que todo mundo conheça também, Fé e Ciência, em que eu levo lá grandes cientistas, gente que milita na ciência, que mostra como que a Bíblia e a ciência têm uma concordância sobrenatural. Ou seja, quem inspirou a palavra de Deus sabia muito mais ciência do que os cientistas desse mundo e antecipou grandes verdades científicas na palavra de Deus. Então, por que eu vou duvidar de um livro assim? Por que eu não vou ter respeito sobre um livro assim? Por que eu não vou entender que o livro realmente é um livro literal? O Tiago citou uma poesia, uma figura de linguagem. Eu sou a porta. Jesus é uma porta, Tiago. Sabe porque ele falou a porta? Figura de linguagem não é literal. Metáfora não é literal. Não. Metonímia não é literal. Jesus falou que ele era uma porta, né? Eu sou a porta. Quem bater... Eis que Beleza. estou à porta e... não pode. Nós vamos para a próxima pergunta. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. O caminho e a vida. Jesus é um caminho. Gente, então não é literal. Vamos lá, claro, Antônio. É claro Antônio, que ele está usando uma figura. Vamos lá, pessoal. Antônio Miranda, da Teologia Reversa, mestre aqui no Capitalismo, R$50. Muito obrigado novamente a todos vocês que colaboraram e que vocês estão nos assistindo aqui. Ele pergunta o seguinte: Marcos, explique por que você fez uma carta pró-cloroquina do mito, ao mesmo tempo que você mandava áudio indicando as vacinas para os seus amigos. Cloroquina para vocês e vacina para mim? É isso? Acho que é um ponto interessante para você se posicionar também. O Antônio é um daqueles que perdeu o debate e fica tentando chutar a minha canela. Ele só faz isso. É incrível. Ele não quer discutir ciência, né? Ele quer chutar a minha canela. E ele fica lembrando essas cloroquina, vacina. Antônio, vamos discutir ciência, Antônio? Melhor do que ficar chutando a canela do adversário. Isso só mostra que você já perdeu o debate, né, Antônio? Agora, o que acontece na cloroquina? A pandemia foi uma grande novidade, ninguém sabia exatamente. E naquele tempo eu acreditava que haviam evidências de que o medicamento poderia ajudar. Eu acho que até hoje ninguém conseguiu provar absolutamente se ela ajudou ou não, tá? Isso é uma questão ainda sob júdice. Olha, o que eu indiquei da vacina, porque eu sou pró-vacina, eu vacino todos os meus filhos, eu tomo todas as vacinas, tá? Agora, aquela vacina em particular era uma vacina nova, uma tecnologia nova. As pessoas tinham alguma dúvida, eu tinha dúvidas, eu consultei um especialista e os meus amigos estavam me perguntando, falei, olha, porque, pelo que eu ouvi dos especialistas, tem esse pró, tem esse contra, a gente não sabe ainda. Agora, o que você deve fazer? Eu não sei, mas você quer a minha opinião? Eu escutei de alguém, eu acho que o melhor caminho hoje, naquela confusão que estava, é assim, acho que essa é melhor, essa é pior, você deve fazer isso, aquilo. Mas hoje eu já mudei, olha, eu fui vacinado, tá? Eu tenho a minha carteira. O pior que eu vacinei, com a pior que eu achava lá, tá? Porque a ciência é assim, gente, ciência é ponto e contraponto, ciência é dúvida, só sei que nada sei. A gente estava no momento de muita confusão. E aí, você ficar lembrando desse momento de muita confusão para tentar desqualificar teu adversário, Antônio, só mostra que você perdeu o debate, que você está querendo me atingir. Pode xingar o Marx, pode dizer que ele é herege e tudo mais. Vamos sentar e discutir a evolução química, Antônio? Eu não quero discutir legal, com você. Acho que explicou bem o seu ponto. Professor Marcos, pode pontuar, professor Tiago. Não vou falar sobre cloroquina, que isso aí já é passado e tal, né? Apesar de
eu achar que não, já tem vários artigos mostrando que não tem eficácia. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que vamos falar de ciência, né? Não fazer um culto aqui, né, professor? Várias coisas que eu perguntei e você não respondeu. Então, posso falar dos vulcões? Posso falar dos vulcões? E agora, e depois o seguinte. Eu deixei os vulcões por último, posso responder, quer? Não, mas não, vamos terminar aí a respeito da vacina. Porque... Fala aí, professor, Thiago, mais respeito da vacina. Vacina eu sempre tomo todas, para mim, né? E essas vacinas de mRNA, né? As pesquisas começaram desde a década de 90, então já tinha vacina de RNA mensageiro antes da aprovada, a da Pfizer, né, que é essa que o pessoal falava muito, a da que eu tomei, primeira da AstraZeneca, né, do vetor viral, não era vírus humano, então não ia infectar a gente. Então é isso aí, vamos embora. Muito bem, vamos só fechar isso aqui, porque eu acho que é bastante interessante. O professor Marcos Zerber, ele falou, eu sou vacinado, meus filhos são vacinados, e é verdade, no começo da pandemia houve bastante confusão, e hoje mesmo existem pessoas que, às vezes, por não saberem bem, acabam, por exemplo, tomando ivermectina todos os meses, ou toda semana, ou a cada 3 dias, tomam lá Isso faz muito mal para você. Então, pessoal, vamos prestar bastante atenção aqui, porque não existe problema nenhum em simplesmente falar, olha, era um momento inicial, a cloroquina apontava que poderia ser promissora, mas hoje já se sabe que não, eu sou vacinado, meus filhos são vacinados, e se vacinem também aí, porque eu acho que não vale a pena continuar nessa... No primeiro artigo que lançou da época da pandemia de cloroquina, eu falei que poderia ser uma possibilidade. Pronto, eu falei que poderia ser uma possibilidade. Exatamente. Pode ir lá. Isso, para a última, para nós encerrarmos aqui. Ou tem mais gente na fila? Tá bom, cara, vamos tentar honrar aqueles que... Tá? Então, assim, vamos até lá. Qual material ambos recomendam para obter conhecimento desse conteúdo? Rapidamente, professor Marcos Erbelin. O duelo científico do século, Antevidência. Esse livro aqui, quando eu lancei, Nando, ficou entre os 1000 mais vendidos na Amazon, nos Estados Unidos. Legal. Eu lancei em inglês, Foresight. Hoje, eu não sei como é que está, mas semana passada ele era o primeiro em bioquímica na Amazon brasileira e o segundo em química, o Antevidência. Ele tem endosso de 3 ganhadores de prêmio Nobel, onde eu faço a defesa de que a química da vida revela que, com planejamento e propósito, um grande Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos, onde eu digo que as descobertas científicas fizeram-nos fazer a maior descoberta científica de todos os tempos, que o mundo tem propósito, que ele foi planejado por uma mente inteligente. O Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Quero que você entre no site da TDI Brasil, www.tdibrasil.com. Nós temos um canal no YouTube, TDI Brasil. Tem uma quantidade imensa de materiais lá, tem live, tem ligas, tem o Carlinhos da TDI, junto com, mais de 50 cientistas brasileiros que defendem o design inteligente. A gente tem uma lista de 80 cientistas. Assista as palestras no nosso canal, assista a discussão, extremamente interessante sobre as nossas origens. Ninguém tem certeza absoluta, a gente tem que se guiar pelas evidências, e as evidências hoje mostram claramente que fomos feitos por um ser inteligente. Fora do embate em torcidas, eu acho que, no mínimo, um debate como esse aguça a curiosidade das pessoas a pesquisar. Isso por si só, já é maravilhoso. Professor Thiago? Bom, eu quero colocar já livros bem estabelecidos, né? Do Universo de uma Casca de Nós, né? E Uma Breve História do Tempo, lá do Stephen Hawking. Aqui você vai aprender coisa legal. E outra, né, você pode ir lá no meu canal também, Ciência Sem Fronteiras, tá? Ou então, tem 2 canais que estão aí na descrição, onde eu falo muito, né, principalmente de ciência, do mundo natural, expõe os fenômenos, explica os fenômenos, vários deles naturais. Você pode ir no canal Matéria Escura, do PhD Hércules, você pode ir no Mesozoico Zoado, você pode ir no canal do Felipe Raime, tá? Você pode ir no Space Today lá do Sacani, também é muito bom. Você pode ir no canal Overmundo, do Edu, do meu amigo, inclusive, mandar um beijo pro Carlos, filho dele, moleque, gente boa, e olha, moleque novo já tá fazendo experimento científico, ele não tem nem 10 anos, tá? O cara já tá começando a fazer os primeiros experimentos. É isso que eu espero que esse debate também
ele faça que pegue nas crianças, nas pessoas, que tragam a curiosidade científica. Vamos parar de ficar acreditando em qualquer baboseira. Vão pesquisar. Legal, eu acho que é muito legal. Acho que no final daqui, todos nós aqui, como moramos longe, mas depois vamos tomar aqui o nosso cheeseburger com milkshake. E o mais interessante disso tudo é que possam se abrir diversas portas a ler, a descobrir, a pesquisar. Isso aí está excelente. Pode mandar a próxima aqui para mim. Silvio Quintino diz: sou doutorando em Química e sou físico-químico teórico. Professor Tiago, como curioso, gostaria de saber sua perspectiva com relação à grande unificação e como isso corroboraria para as teorias do surgimento do universo. Muito bem, professor Marcos Weber, gostaria de pontuar alguma coisa nessa questão? Eu vejo que pelas novas evidências, principalmente de um universo feito pronto, de todas as galáxias já estarem presentes no universo, distribuídas simetricamente, os buracos negros supermassivos já lá no início, estabilizando as galáxias e tudo mais, os elementos mais pesados, todos já presentes, a grande metalicidade das estrelas, e você teria que ter um processo contínuo, partindo de hidrogênio e hélio até chegar ao ferro e tudo mais, deixaram os teóricos que, através de equações, querem explicar o universo numa situação extremamente complicada. E estou também bastante ansioso para ver quais seriam esses novos modelos que surgirão. O modelo do Big Bang foi detonado e eles estão procurando novas evidências, novos modelos. Eu estou bastante curioso para saber. A imaginação humana, ela parece que não tem limites, mas parece que os novos dados impuseram um limite, inclusive, para a imaginação. Já era para ter surgido alguma coisa nova, até agora não. Eles estão realmente no back to the drawing board, eles estão de novo nas suas pranchetas, e estão numa sinuca de bico. Eu estou esperando, muito curioso para ver os novos modelos que tentarão... Olha, o pessoal está falando, temos que reformar, inclusive, as leis da física. Veja bem. Estão falando... Muito bem. Assim, nós vamos reforma esse modelo que não tem, que nem apareceu ainda. Pá. Muito bem. Vamos para a nossa próxima e última pergunta agora. Próxima e última pergunta para encerrar. É um prazer imenso tê-los todos aqui, todos que colaboraram com esse podcast para que ele pudesse existir, etc. Não dá para ler as perguntas de todas as pessoas, algumas perguntas são repetidas, esperamos ter feito o melhor nesse sentido a todos vocês. A última pergunta para responder rápido, para finalizar, e aí bem rapidamente nas considerações finais também. Renan, ele diz o seguinte: o que vocês acham da patética ideia da Terra plana? Como usar a ciência e a Bíblia para combater esse tipo de desinformação e essa idolatria e seita que isso virou? Abraço. Bem rapidamente, professor Eberlin. Depois temos considerações finais? Sim. Então, acho uma ideia totalmente esdrúxula. Desculpa aí quem acredita, né? Eu, como cético e cientista, quando eu vi as primeiras declarações do modelo, fui estudar, né? Acho que é isso que todo mundo tem que fazer. E verificar que não bate com a ciência, não bate com a Bíblia, gente. As declarações bíblicas que são tiradas do contexto para defender a Terra plana não fazem sentido. E a física da Terra plana, muito menos. Né? Muito bem, professor Tiago Maia. Patética. Porque se você pegar, por exemplo, a questão da atmosfera dentro de um plano, tá, se eles negam a gravidade, tá, a pressão atmosférica tinha que ser constante dentro do domo, porque não teria nada que impedisse a expansão dos gases. Resumindo, cara, não dá pra conversar também com um maluco, né, bicho? Então, assim, deixa o cara acreditar na porra que ele quiser. Mano, você só chega e fala assim, meu irmão, é que nem quem acredita em Bolsonaro e Lula hoje em dia. Mas vamos lá, nós temos um minuto para considerações finais, professor Eberlin, e 1 minuto para o professor Tiago Maia com o cronômetro ligado. Olha, eu começo? Pode começar. Primeiro, agradecer o Tiago. O Tiago é sensacional. Tiago, eu sou seu amigo, a gente está do mesmo lado, querendo descobrir com a ciência a verdade. Queria dizer que eu tenho você na minha lista de orações, viu, Tiago? Você, Pirula, Sacani, Jaime, Antônio Miranda, o biólogo Henrique, que a verdade da palavra e a verdade da ciência brilhe na sua mente, essa é do profundo do meu coração, viu, Tiago?
e espero que esse debate tenha te trazido um pouco mais do autor e consumador da ciência, mais perto dele, que é o nosso grande Deus, que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Quero convidar todos para assistirem os meus podcasts. O João Paulo Reis, no canal dele, o Polímata, vai fazer um upgrade das grandes descobertas do James Webb, como mostrar que o universo foi feito pronto, assistam. Olha, um grande Deus fez todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Essa é a verdade científica que nós temos hoje.